Olá, turma! Então, a nossa aula de geografia desta semana, páginas 58 até 69. A integração entre o espaço rural e o espaço urbano. As atividades econômicas desenvolvidas no espaço rural e no espaço urbano se complementam e geram uma interligação entre esses espaços. Isso significa que a cidade depende da produção do campo, por sua vez, o campo depende da produção da cidade. Observe os exemplos a seguir. A cidade depende da produção do campo, ou seja, o campo fornece matéria-prima para as indústrias da cidade, como minério para siderúrgicas, madeira para serrarias, milho, trigo, soja para as indústrias de alimentos, Gado para os frigoríficos, leite para os laticínios, etc. Então, olhem aí no quadro as figuras, os desenhos, que são as matérias-primas que são produzidas no campo. Então, tem o milho, tem o trigo, tem a madeira, tem o café, o algodão, o amendoim. Então, o campo também fornece alimentos que são comercializados nas cidades para o consumo da população. Os supermercados, as mercearias e as quitandas, por exemplo, vendem frutas, ovos, verduras, legumes, arroz, feijão, entre vários outros produtos alimentícios produzidos no campo. Então, vejam aí no quadro, alimentos que são produzidos no campo. O campo depende da produção da cidade. A cidade fornece ao campo os mais variados produtos industrializados, como roupas, calçados, tratores, arados, semeadeiras, ferramentas em geral, além de vacinas e medicamentos. Então, vejam aí os produtos industrializados, Então, tem chapéu, tem óleo, tem sapatos, tem roupas, tem trator, tem remédios. O desenvolvimento das atividades no espaço rural também depende de vários serviços existentes na cidade. Entre esses serviços estão o dos bancos que financiam, ou seja, emprestam dinheiro aos proprietários rurais, o dos institutos de pesquisas agrícolas que fornecem orientações técnicas aos produtores, por meio do trabalho de veterinários e agrônomos, além dos serviços de comunicação. Então, vejam aí os serviços oferecidos nas cidades. Depois, converse, ou pesquise e anote o nome de alguns produtos que vocês utilizam no seu dia a dia. Então, vejam aí, conversem em casa, com seus pais, com alguém, sobre algum produto que tem na sua casa que você acha que vem diretamente do campo. Então, pode ser alguma verdura, alguns legumes, frutas, produtos, alguma coisa que você compra no supermercado ou na feira, que você acha que é produzido lá na zona rural. E algum produto que você acha que é fabricado na cidade, que é alguma indústria que produz, tá? Então, é uma resposta pessoal. Observando aí na sua casa mesmo, você vai poder encontrar esses produtos. Agroindústria. As agroindústrias são indústrias que processam produtos de origem agrícola ou pecuária. Geralmente, elas são instaladas no espaço rural para que fiquem mais próximas das matérias-primas que utilizam. As agroindústrias processam diversos produtos, a exemplo das usinas de açúcar e álcool, laticínios e frigoríficos, fábricas de suco concentrado
e de vinho, entre outras. As agroindústrias podem transformar ou beneficiar a matéria-prima que pode ser vendida para o consumo direto, como sucos e carnes, ou matérias-primas para outras indústrias, como o processamento de grãos para a produção de ração animal. Veja alguns exemplos de agroindústrias nas fotos a seguir. Então, veja aí no exemplo, né, uma produção de suco de maçã em Santa Catarina. No município onde você mora, existe agroindústrias? O que elas produzem? Então, aí é uma resposta pessoal, né? Você pode pesquisar para ver se aqui, né, se você mora aqui em Sorocaba, pesquisar lá no Google, fazer alguma pesquisa, ou às vezes até mesmo se você conhece alguém que trabalha em alguma fábrica aqui, pode ser mesmo fábrica de suco, né? Para ver se você conhece alguém que trabalha em algum tipo de indústria como essa. Então, você pode estar escrevendo aí no seu livro. Atividades das cidades e do campo. As atividades da indústria, do comércio e prestação de serviço são realizadas principalmente no espaço urbano. No entanto, elas também podem ser realizadas no espaço rural. Veja algumas situações. Atividade de produção de queijo, realizada no espaço rural. Prestação de serviço de uma veterinária, numa propriedade rural. Pensem em atividades características do espaço urbano que também são realizadas no espaço rural, né? Então, vocês podem citar pequenas fábricas de queijo, doce, comércio de produtos como ovos, leite, verduras ou produtos artesanais. Então, existem algumas atividades que elas acontecem mais no espaço rural, mas também elas também podem acontecer no espaço urbano. É que elas são mais comuns, né, em espaços rurais, mas a gente também pode encontrar, como a gente viu numa aula passada, às vezes também existe aqui mesmo no espaço urbano, horta, pessoas também, né, que também plantam um pouco de verdura, alguns legumes e também vendem, né, só que é uma plantação menor, tá? Não é em grande quantidade, né, que também pode fazer a venda de ovos, que também pode produzir queijo, só que aí vai ser em menor quantidade, ok? Aí nós temos aqui uma atividade, né? Observe o esquema a seguir. Então, nós temos aí medicamentos, roupas, máquinas agrícolas, serviços médicos, serviço de comunicação, que seriam atividades da área urbana. E atividades da área rural, frutas, couro, madeira, ovos, grãos e leite. De acordo com a imagem, marque um X apenas nas frases que apresentam informações verdadeiras. Então, as informações verdadeiras são, né? As setas da imagem representam a troca de produtos e serviços entre o espaço urbano e rural. O campo fornece à cidade matérias-primas como couro, madeira, grãos, entre outras. E a cidade fornece ao campo vacina, serviços médicos e de comunicação. Então, leia as frases com bastante atenção para que você possa entender, né, exatamente qual é essa troca. O que o espaço rural fornece para o espaço urbano e o que o espaço urbano fornece para o espaço rural. Reescreva a frase incorreta da questão 1, tornando-a correta. Então, a resposta pessoal tem aí uma sugestão de resposta, né? Os alunos podem responder que o campo recebe da cidade vacinas e assistência médica, serviços bancários e de comunicação. Complete as palavras e encontre o nome de alguns produtos que a cidade fornece para o campo. Então, roupa, automóvel. Nesta atividade,
Desenhe e escreva o nome de um produto que o campo fornece para a cidade e de um produto que a cidade fornece para o campo. Então, aí, vocês podem olhar lá nas páginas 58 e 59 para estar desenhando e escrevendo, tá? Essa atividade é uma atividade pessoal, tá? Então, vocês podem estar olhando lá nessas duas páginas, 58 e 59, e estarem fazendo aí no livro de vocês. Da matéria-prima ao consumidor. Antes de chegar até os consumidores, os produtos passam por diversas etapas. Vamos compreender melhor como isso ocorre? Geralmente, as matérias-primas são produzidas ou extraídas da natureza no espaço rural. Então, isso é o que nós vimos lá, né? Que a matéria-prima, que é do que o produto vai ser feito, né? Então, a matéria-prima é isso. Por exemplo, a matéria-prima é a madeira e o móvel, né? A mesa, a cadeira é feito da madeira. Então, a madeira é a matéria-prima da cadeira. Veja o caso do trigo sendo colhido no campo. Então, veja aí, né, a figura. Então, o trigo lá foi plantado. Então, o trigo é a matéria-prima. Depois de colhido ou extraído, as matérias-primas são transportadas do campo até a indústria. Muitas vezes, essas matérias-primas são transformadas em produtos que serão utilizados em outras indústrias. O trigo, por exemplo, é usado para fabricar a farinha, que por sua vez é utilizado na produção de massas, bolos e pães, né? Os produtos beneficiados ou fabricados são transportados novamente até os estabelecimentos comerciais para serem vendidos aos consumidores em geral. Depois de comprados, os produtos são consumidos pelas pessoas, né? Então, entenderam aí como são, né? Então, da matéria-prima até o produto chegar lá na sua casa, ele passa por todas essas etapas. Então, pensando aí sobre a origem de alguns produtos que você costuma conhecer diariamente, né? Então, reflitam sobre a origem de alguns alimentos e outros produtos que utilizam diariamente, como os de higiene pessoal, por exemplo, né? Então, pense aí sobre, por exemplo, o sabonete, pense sobre a pasta de dente, o shampoo, né? Para aquele shampoo ou aquele sabonete que você usa todo dia lá para tomar banho, como será, né? Que até ele chegar lá na sua casa, como que foi o caminho que ele percorreu, tudo que aconteceu até ele chegar lá, né? Até estar lá no banheiro da sua casa, por exemplo, né? Quer dizer, ele passou por várias etapas, né? Para ele ser produzido, né? Qual será que é a matéria-prima dele, né? Como será que foi feito? Do que ele é feito? Então, pense um pouco sobre isso. Se você quiser pesquisar, você pode pesquisar, tá bom? Aí aqui na página 66 e 67, nós temos uma sugestão de leitura, que também, depois eu vou deixar lá para vocês, eu vou pesquisar e coloco lá no grupo para vocês, tá? Essa leitura, se vocês quiserem estar lendo, tá? Que é um livro da Ruth Rocha, no tempo em que a televisão mandava no Carlinhos. Então, vai tá falando, né, sobre a produção industrial, depende do uso de matérias-primas, né? Porque se não tiver matéria-prima, como que a indústria vai funcionar? Como que ela vai fazer os produtos se ela não tiver matéria-prima, né? Então, ela precisa de matéria-prima, que é produzido no campo, quer dizer, alguém planta a matéria-prima, alguém produz, ou ela já existe na natureza, mesmo assim, alguém que tem que tirar ela da natureza, né? Portanto, quanto maior for a produção das indústrias,
maior será a necessidade do uso de matérias-primas. Sendo assim, consumir mais também significa explorar cada vez mais a natureza e os seus recursos. Por isso é importante não comprarmos por impulso. Então, aí nesse livro vai falar sobre isso, né? Que a gente também tem que tomar cuidado com o consumismo. Porque se a gente compra muitas coisas sem precisar, se você compra só por comprar, quando você nem precisa, né? A indústria tem que fabricar muito mais e aí a natureza também acaba sendo muito explorada. E aí, um dia pode ser que falte coisas na natureza, né? Então, depois eu vou estar colocando essa leitura lá para vocês. E continuando aqui as atividades do livro, no diagrama abaixo encontre a matéria-prima de cada produto mostrado nas fotos. Então, a cadeira, vocês vão encontrar lá a matéria-prima que é a madeira, né? Para fazer o queijo, eu preciso do leite. Para fazer a panela, eu preciso do ferro. E para fazer os pneus, eu preciso da borracha. Relacione cada matéria-prima produzida no campo à indústria e ao produto fabricado a partir dela. Então, eu tenho ali a matéria-prima, né, o leite, a laranja, a galinha e a madeira. Eu tenho a indústria, então indústria de sucos, fábrica de móveis, laticínios e o frigorífico. E o produto, a mesa, carne de frango, suco de laranja e o queijo. Então, vejam aí como que foram ligados, né? O leite na fábrica de laticínios e para fazer o queijo. Laranja, indústria de sucos, para fazer o suco. A galinha no frigorífico para fazer a carne de frango. A madeira na fábrica de móveis para fazer a mesa, certo? Então, essa foi a nossa aula de geografia desta semana. Corrija com bastante atenção, certo? Não deixe as atividades acumularem e não esqueça de enviar as fotos só das páginas que forem solicitadas, tá? Não precisa enviar fotos de tudo, tá bom? Envie só as fotos das páginas que a professora pedir na semana. E uma boa aula para vocês.